o que nós temos? Primeiro ponto é o seguinte: herança, meus amigos, é um tipo de relacionamento entre classes. Nós temos, na parte, quando você estuda ali a parte de PO, né, a parte de orientação a objeto, na parte de OML, quando você cria um diagrama de classe, pessoal, você pode ter vários tipos de relacionamentos entre as classes. Por exemplo, dependência, associação, que se desdobra em agregação e composição. Você tem a parte de implementação, né, de interfaces, que você também pode citar no diagrama de classes lá da OML. E você tem a parte de herança. A herança é tão importante que ela se tornou um dos pilares da PO. Então, se uma linguagem de programação ela consegue ter suporte à criação de classes, à utilização de objetos, à parte de encapsulamento, né, de você deixar as informações importantes guardadas e ali encapsuladas e colocar somente operações públicas para serem trabalhadas ali com aquelas informações. Se você tem a parte de herança de polimorfismo, então quer dizer que essa linguagem de programação ela é orientada a objetos. E a linguagem de programação Python é sim uma linguagem de programação orientada a objetos e já vimos várias questões sobre isso. Beleza? Voltando aqui, a herança é tão importante que ela virou, né, ela é um dos pilares da nossa querida programação orientada a objetos. Perfeito? Então aqui é somente para uma introdução, meus amigos. Galera, significa que uma classe é outra. É uma propriedade dos objetos que permitem a criação de uma hierarquia entre eles, onde os descendentes herdam dos seus ancestrais suas estruturas de dados, como atributos, e seu código, os métodos. Nós vamos ver, pessoal, uma classe pessoa, que nós já estudamos, e a classe professor, por exemplo. Só que o professor vai herdar de pessoa. Eu não vou criar uma classe professor totalmente do zero. Eu vou fazer com que uma classe professor, subclasse, possa ser descendente de pessoa e, com isso, herdar os atributos e métodos de pessoa. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é que a gente faz isso em Python. É uma relação E1. Meus amigos, olhem só. Um cachorro ou um gato é um animal. Ou seja, o cachorro e o gato são classes descendentes da classe geral animal. Beleza? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica é uma pessoa. Ou seja, as subclasses pessoa física e pessoa jurídica são subclasses da classe mãe pessoa. Também nós temos conta, galera. Conta corrente e conta movimento são subclasses, ou seja, são conta. Então nós temos uma relação E1 entre classes. Uma subclasse é uma superclasse. Um homem é um mamífero. Beleza? Então, pessoal, vocês vão nessa parte de herança, a partir da herança para frente, até mesmo com a parte de polimorfismo, no principal conceito de polimorfismo, nós vamos ver muito, pessoal, essa questão de o que é uma superclasse, que também é chamada de classe base, classe mãe, classe pai. É uma classe que vai ser herdada por outra, ou seja, por exemplo, a classe pessoa, beleza? É uma classe mais geral. E isso significa que é uma generalização. Agora, a partir dessa superclasse, eu posso criar uma subclasse, ou seja, uma classe derivada de uma superclasse, uma classe que estende a superclasse, uma classe filha da superclasse. É uma classe que herda de outra, beleza? É uma classe específica, onde eu vou especificar informações mais vou especificar uma informação mais, desculpa ser redundante, né? Eu vou especificar informações mais específicas. Por exemplo, né? Se eu tenho um mamífero, que é uma superclasse, eu vou ter uma classe homem, que é uma subclasse de mamífero. Então eu vou fazer uma especialização de mamífero.
beleza? Mamífero é uma generalização e o homem é uma especialização desse mamífero. Galera, na minha hierarquia de classes, nas minhas classes mais acima, podemos ter, por exemplo, uma classe ancestral. Então, por exemplo, se eu tenho um transporte automóvel, né? Então, o automóvel é filha de transporte. E o veículo é um automóvel. Então, transporte é como se fosse uma classe ancestral de veículo, ok? Galera, classe ancestral é uma classe que está mais acima em relação à hierarquia de classes, também representando generalização. E quanto mais eu desço na minha hierarquia de classes, por exemplo, mamífero, homem, homem X, ou um X-Men. Um homem, pessoal, é uma subclasse de mamífero. Um X-Men é uma subclasse de homem. Então, nesse ponto, o que nós temos? Nós temos mamífero, homem e homem X. Mamífero é ancestral de homem, de forma direta, e de homem X. Homem é descendente direta de mamífero e homem X é descendente direto de homem, e homem X é descendente de mamífero, beleza? Então, meus amigos, vejam que quanto mais eu vou subindo na minha hierarquia, mais eu tenho classes ancestrais que estão acima de outras. Eu vou generalizando. Quanto mais eu desço na minha hierarquia, eu vou para as classes descendentes. Uma classe descendente é uma classe que está mais abaixo em uma hierarquia de classes. E eu vou, pessoal, especificando. Então, quando eu subo, eu vou generalizar, e quando eu desço, eu vou especializar, beleza? Eu vou ter uma especialização. Galera, tá aqui, ó. Mamífero é uma classe, como se fosse uma superclasse total aí. Aí nós temos macaco, homem e baleia, filhos direto de mamífero, ou classes ancestrais diretas de mamífero. Homem X, pessoal, é descendente de homem de forma direta. É uma classe ancestral de homem de forma direta. Só que se você for ver aqui na sequência, homem X também é ancestral de mamífero. Pessoal, olhem só, já fazendo um spoiler, instance. Vamos supor que eu tenha aqui, né, Ciclope, né? Ciclope, ele contém um objeto do X-Men, perfeito? Aí eu pergunto, o Ciclope is instance, ele é do tipo mamífero? Sim, até porque o homem X descende de homem e homem descende de mamífero. Agora, o Ciclope, ele não é is instance, é baleia? Não, não é. Aí vai ser false, beleza? O Ciclope, ele é um X-Men e não é uma baleia. Mas se vocês forem ver, pessoal, se eu faço se é mamífero, eu pergunto se é do tipo mamífero, porque uma classe, na herança, é uma subclasse ou uma classe descendente, é uma classe ancestral. Porque um homem X é um homem e um homem é mamífero. Por tabela, o nosso objeto Ciclope é do tipo mamífero e nós temos aqui a resposta aqui do is instance como true. Veremos isso mais na frente, tá bom? Galera, vamos trabalhar primeiro aqui em Python com herança simples. Apenas uma subclasse contém apenas uma superclasse como, como ancestral, tá bom? Então tá aqui, galera. Como é que eu faço primeiro a criação de uma hierarquia de herança em Python? Lembra lá, pessoal, que nós fizemos class pessoa, dois pontos, e aí eu tenho o corpo da classe? Beleza.
Agora, o que eu vou fazer para criar uma subclasse de pessoa? Class, professor, abro parênteses, pessoa, fecho parênteses, 2 pontos. E eu coloco informações mais específicas para professor. Pessoa, por exemplo, pode ter nome, idade, formação. Professor contém tudo isso, mais a parte de disciplina que ele leciona. Beleza? Então tá aqui, galera. A nossa classe, subclasse, ela é filha de superclasse, entre parênteses, na sua declaração da classe. 2 pontos. Eu vou ter o meu def init, primeiro aqui é o self, parâmetro 1, 2, parâmetro n. Veja, pessoal, que se eu precisar chamar o init da nossa superclasse, para que eu possa passar o parâmetro 1 para o nosso init da nossa superclasse, eu uso aqui a função super, parênteses, ponto init, e aí eu passo o parâmetro 1, que é um parâmetro que foi herdado para a subclasse. E de forma específica para a subclasse, nós temos o atributo 1 e o atributo 2. E aí eu uso os outros parâmetros. Perfeito? E aí, pessoal, é só alegria. Vamos fazer então aqui alguns exemplos e vocês vão ver através de exemplos e através de questões. É isso que é mais importante. Galera, vou começar com uma classezinha normal, sem dor de cabeça. Nós já estudamos isso bastante na apresentação anterior, que foi bem gigante, beleza? Então aqui, se vocês mandarem dúvidas sobre isso aqui, na altura do campeonato, sobre herança, eu vou brigar com vocês. Não, galera, brincadeira. Podem mandar dúvidas sim, tá bom? Eu não tenho essa questão de brigar, não. Só um pouco. Galera, tem aqui, ó, classe pessoa. Eu tenho aqui o meu construtor, que eu vou, aqui o nosso init, primeiro parâmetro self, depois nome, idade, self.nome recebe nome, self.idade recebe idade. Beleza? Bom demais. E eu tenho aqui def mostrar dados, que é um método de instância. Olha aqui o self. O que eu vou fazer, pessoal? Retorne self.nome, 2 pontos, e str, né, eu transformo em string, self.idade. E aí, pessoal, eu vou criar uma variável chamada Kalel, que vai receber um objeto de pessoa, perfeito? E eu passo o seguinte, pessoal, Kalel Araújo, idade 23. Print kalel.nome, vejam que aqui o atributo nome, ele é público, não tem os dois sublinhados como prefixo, nem apenas um, beleza? Para ser protegido. E eu faço print kalel.mostradados. Vai ser o quê? Kalel Araújo 23. Criei aqui a minha variável Rogério, da classe do objeto da classe pessoa, Rogério Araújo 44. Print Rogério.nome, print Rogério.mostradados. Quando eu vou ver essa informação, pessoal, tá aqui, ó, bonitinho para vocês. Galera, até aqui nenhuma novidade. Pelo amor de Deus, tá bom? Beleza? Mas aí, pessoal, pelo nosso projeto, eu vou utilizar a estrutura de pessoa para gerar uma subclasse. Galera, mas isso tem que fazer sentido no seu código. Não é porque eu tenho uma classe com algumas informações que eu vou criar uma subclasse dessa classe. Vou colocar aqui um exemplo bem esdrúxulo, vamos dizer assim. Vamos supor que eu tenho ali uma classe chamada animal, que tem, por exemplo, um atributo nome, só um atributo nome. E aí, galera, eu crio uma subclasse chamada carro para poder aproveitar esse atributo nome. E eu faço class carro, entre parênteses, gato, né? Acho que eu falei animal, né? Animal. Aí eu uso esse atributo nome como herança, né?
e eu crio atributos específicos para o carro. Galera, faz sentido eu criar uma classe chamada, uma classe carro, que estende da superclasse animal, só para poder aproveitar a informação de animal? Não, não faz sentido algum. Galera, a herança tem que fazer sentido no mundo real. Animal, por mais que você tenha modelado e tenha uma informação apenas, um atributo, um nome, não é que você vai ter isso que você vai começar a modelar, criar classes em Python para poder ficar puxando ali animal como superclasse para poder aproveitar o atributo nome, beleza? Tem que fazer sentido, beleza? Por exemplo, professor é uma pessoa. O professor tem uma idade, tem um nome, tem uma formação. Só que ele tem algo a mais, a disciplina que ele leciona. O aluno, pessoal, também é uma pessoa. Ele tem um nome, idade, formação. Faz sentido porque isso existe no mundo real. Só que o aluno, ao contrário do professor, vai ter os concursos que ele está estudando. Então você pode criar um atributo chamado concursos que serão feitos, que vai receber uma lista de concursos que vão aparecer aí durante o decorrer de uma temporada que ele está estudando. Beleza, pessoal? Então é isso. Tem que fazer sentido no seu código, beleza? Então, meus amigos, olhem só. Nós temos aqui o professor, perfeito? Que ele é filho de pessoa, def init, self. Veja, pessoal, que pessoa contém nome e idade. Não foi isso que a gente viu no exemplo passado? Só que o init do professor contém mais um parâmetro formal, disciplina. Então eu chamo a partir da palavra da função super, o init da superclasse pessoa. Só que o init da superclasse pessoa possui apenas dois parâmetros que vão ser esperados, nome e idade. E para o professor, beleza? Eu vou usar apenas a disciplina como informação específica. Self.disciplina, recebendo aí o parâmetro formal disciplina. Galera, o mostrar-dados do professor, a criação do método mostrar-dados é idêntico, aliás, a criação, tá bom? No caso, a declaração da função mostrar-dados do professor é idêntico à declaração de mostrar-dados de pessoa, beleza? É a mesma coisa. O que ocasiona, meus amigos, o que nós chamamos de polimorfismo. Nós veremos isso mais na frente. Só que agora, meus amigos, o nosso método mostrar-dados em professor sobrescreveu o mostrar-dados de pessoa, beleza? Com base nisso, agora eu vou ter o seguinte. Variável Rogério recebe um objeto da classe professor e eu passo Rogério Araújo, 44, tecnologia da informação. Print, Rogério.nome. Veja, pessoal, que não há self.nome na classe professor, mas há na superclasse pessoa. Print, Rogério.mostrar-dados. Por mais que o objeto na variável Rogério aponte para um objeto que é do tipo professor, que esse objeto também é do tipo pessoa, esse mostrar-dados, pessoal, será o que está especificado em professor. Se eu não tivesse isso, iria mostrar isso aqui, ó. Iria mostrar essa função aqui. Self.nome, self.idade. Só que eu sobrescrevi. Por que, galera? Eu sobrescrevi porque eu quero agora ter um mostrar-dados específico de professor e eu quero que apareça o nome professor, self.nome. Só que eu não quero a idade, quero apenas a disciplina. Professor, self.nome, self.disciplina. E aí tá aqui, ó, Rogério Araújo, professor Rogério Araújo, tecnologia da informação. Galera,
Com base nisso, vamos responder algumas questõezinhas bem tranquilas, muito bacanas, para que vocês possam entrar no ritmo da herança, que é o nosso terceiro e penúltimo, beleza? Pilar aí da PO. Julgo o item que se segue a respeito de Python, Java e orientação a objetos. O resultado da execução do código em Python a seguir será: meu nome é Garfield. Pessoal, nós temos aqui animal e gato, sendo que a classe gato é uma classe filha de animal. Olha aqui a informação, meus amigos. Vamos lá. Galera, aqui é o comentário do professor. Classe animal contém aqui o atributo nome, que inicialmente é uma string vazia. Def, patas, que no caso aqui é uma operação patas. Olha aqui o nosso self, então o método de instância. Ele vai imprimir. Quando eu chamo, né, um objeto do tipo animal, quando eu chamo esse objeto ponto patas, tenho 4 patas. A classe gato é uma subclasse de animal. E, além de nome e além do método patas, que ele recebeu como herança, gato tem um método display, que é um método também de instância. Olha aqui o self. E dentro do método display, pessoal, vamos transformar o atributo nome, que foi herdado aí de animal, e vamos transformá-lo em um atributo de instância a partir do uso do self. Pronto, eu transformei. Vamos lá, galera. Variável Garfield recebe um objeto do tipo gato. Garfield.nome, Garfield. Garfield.patas, tenho 4 patas. Garfield.display, meu nome é Garfield. Então, meus amigos, o código não imprime apenas esse cara, mas imprime também que ele tem 4 patas. Beleza? E imprime também que ele tem 4 patas. Então, está errada, né, a questão, porque temos também uma outra informação sendo impressa, ok? Não apenas meu nome é Garfield. Beleza, pessoal? Galera, qualquer coisa, podem usar o nosso fórum de dúvidas, perfeito? Mais uma questãozinha bacana sobre herança. Vamos lá, galera. Pessoal, o primeiro ponto é o seguinte: antigamente, né, no Python, nós tínhamos isso aqui, ó, que qualquer classe que não tivesse uma classe mãe seria aí filho de object, como acontece na classe object do Java, perfeito? Mas hoje você não precisa colocar isso aqui não, beleza? Não é necessário. É só class pessoa, 2 pontos. Meus amigos, aqui no código da questão, o código original da questão, não contém o init feito de forma correta. Ele faltam os 2 prefixos aqui, ó, os 2 sublinhados e os 2 sufixos, né, 2 sublinhados como sufixo. Então, se eu for rodar sem esses 2 carinhos, essas 2 informações, vai dar erro no nosso código. Agora aqui eu corrigi, pessoal, justamente para que a gente possa fazer o nosso trabalho direitinho, para que a gente possa ver rodando esse código. Definite self, né, e nome, self.nome recebe nome. Então, a classe pessoa contém um atributo de instância nome. Def, set, idade. Self, idade. Além de nome, pessoal, eu também criei um atributo de instância, self.idade, em um outro método. Beleza? Que no caso foi de um método mutante ou modificador set. Então eu tenho o atributo de instância nome, criado no init, e o atributo de instância idade, criado no set idade. Meus amigos, pessoa é uma superclasse de estudante. Então tá aqui, ó. Estudante é filho de pessoa. Def, set curso, self e curso.
self curso, recebe curso. Ou seja, estudante, além de nome e idade, tem o curso que ele faz, né, que ele participa. Galera, e nós temos o estudante de pós, que é filho de estudante. Class, estudante de pós, que é filho de estudante. E nós temos aqui defesa, que é em dezembro. Galera, como defesa está aí solto, sem um self, em nenhum momento há um self aí antes dele, em algum método, até porque estudante pós não tem nenhum método, nem o init, nem um set da vida, então defesa aqui é como se fosse um atributo estático, tá bom? Pedro é uma pessoa, e aí, aliás, Pedro recebe um objeto da classe pessoa, tá aqui, ó, Pedro.set idade, 40. Ana vai receber um objeto estudante com nome Ana. Ana.set idade, 21. Galera, estudante recebe tanto nome quanto idade e recebe também o set idade. Por isso que eu posso acessar a partir de um objeto do tipo da subclasse. Só que Ana, além de nome e idade, tem o curso. Ana, 7 curso, civil. Jaime, pessoal, é um estudante de pós. Tá aqui, ó, Jaime. Beleza? Jaime, ponto defesa, dezembro. Ok? Jaime, ponto set idade, 23. Quando eu faço, pessoal, print Ana, ponto idade, 21. Jaime, ponto idade, 23. O tipo do objeto Ana, estudante. O tipo de Jaime, estudante pós. É isso que o código queria mostrar para vocês, mas o init ficou errado, o que faz com que a questão seja anulada, beleza? Galera, usando um pouco mais sobre esse código, o que nós temos? Eu fiz para vocês aqui, ó, tudo bonitinho, da primeira coluna, como está no comentário anterior. Fiz do mesmo jeitinho, sem tirar nem pôr, tá bom? A única coisa que eu fiz a mais, pessoal, foi o seguinte, ó, Pedro, pessoa Pedro, Pedro.set idade 40, Ana, estudante, Ana, set idade 21, Ana, 7 curso, civil. Jaime, estudante pós, então ele recebe por tabela o atributo nome, por tabela, porque estudante pós é estudante e estudante é pessoa. Então, estudante vai receber nome da sua classe ancestral, idade da sua classe ancestral, vai receber curso da sua superclasse e tem também a defesa, beleza? Que é um atributo de estático, beleza? Então aqui, ó, Jaime, 7 idade, 23. Type Pedro, pessoa, Pedro.nome, Pedro, Pedro.idade, 40. Type Ana, estudante, Ana.nome, Ana.idade, 21, Ana.curso, civil. Type Jaime, tá aqui, galera, estudante pós, nome, idade, curso, defesa. Veja, pessoal, que vai acumulando. Enquanto Pedro, que é pessoa, só tem nome e idade, Ana, que é estudante, tem nome, idade e curso. Jaime é estudante pós, tem nome e idade, curso por conta da sua superclasse e tem defesa, que é uma informação específica. E aí, pessoal, o que acontece? Assinale a opção que apresenta o resultado correto do código Python. Galera, ele vai ter um erro de execução, porque não vai rodar, beleza? Anteriormente, seria a letra E, que era antes da justificativa de mudança de questão. E agora, pessoal, foi anulado. E aí, a anulação é o seguinte, o trecho def init, self e nome, em vez de underline, underscore, init, underscore, self e nome, no código Python apresentado no comando, prejudicou o julgamento objetivo da questão, fazendo com que a questão seja anulada. Bom demais, pessoal?